Brincadeira à parte, eu estou recebendo aqui no Estúdio B da Lavra CE TV Web, no programa Bora Conversar, chefe da Defesa Civil, Mundoca Neto, popularmente conhecido como Poeta Mundoquinha. Já esteve aqui comigo conversando outros assuntos, já batemos um papo e hoje nós vamos falar sobre a Defesa Civil. Existem alguns questionamentos sobre a Defesa Civil, mas antes eu queria conversar com o Mundoquinha, porque ele acompanhou a entrevista aqui do Tonhão, da panificadora Ventura. Ele é bem próximo, quase vizinho, né? Porque é vizinho praticamente, vizinho a panificadora, e acompanhou de perto o sofrimento de todos eles e tem acompanhado o desenrolar de como, desde da madrugada do domingo até hoje também, ouviu inclusive o bate-papo que eu tive aqui com o Tonhão. E você que é dali daquele trecho vizinho, como é que você se sentiu vendo uma tragédia daquela se abatendo bem vizinho a você? Boa noite, prazer estar lhe recebendo mais uma vez aqui no Bora Conversar. Boa noite, Paulo Sérgio. Os meus agradecimentos por você sempre me convidar aqui, me dar a oportunidade de mostrar o meu ponto de vista nas coisas, dar as minhas opiniões. Isso é motivo para lhe agradecer. Com relação à Padaria Ventura, naquela manhã eu acordei e também me senti atingido. Eu tenho facilidade de... Você acorda cedo também, né? Me emocionar, acordo muito cedo. E quando saí, pensando de comprar o pão, que eu vi aquela turma ali, o pessoal conversando e tratando, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. E quando me disseram do incêndio, que eu cheguei lá na porta, eu também me senti prejudicado porque aquela padaria faz parte da nossa história ali, há 10 anos, parede e meia, sem nunca um pequeno aborrecimento, né? Atendendo a gente de domingo a domingo. Tanto é que na tarde do domingo, eu ia para o sítio e até falei para minha irmã, ela deve estar assistindo o programa, eu até disse, vá fazendo o café que eu vou levando o pãozinho quente. Tinha passado, eu tinha almoçado e tinha cochilado um pouco e não lembrava. Quando acordei, no costume de comprar o pão no domingo à tarde e levar para o sítio para merendar por lá, mais os meninos. Quando eu saí, eu sinceramente não me controlei, sabe? Perdi o dia do domingo, fiquei muito triste. Espero que Deus, na sua misericórdia, abençoe e ilumine aqueles rapazes. Você não quer saber como eu me arrepiei, como eu senti dores nas palmas das mãos quando eu vi as bolhas nas mãos de Chiquinho. Eu não sei como foi que eles conseguiram apagar aquilo ali, Paulo. Sinceramente, muita bravura da parte dos meninos, muita bravura. E mais feliz eu estou por não ter acontecido nada que não tenha sido só em bens materiais, eles não terem se atingido, se queimado, né, se ferido mais do que o que se feriram nas mãos. Eu fico muito feliz com os nossos irmãos lavrenses, todo mundo empenhado ali, ver você trazer ele aqui para contar, para fazer a explanação da situação que ele se encontra, né? Já é nobre da sua parte, que isso você vem fazendo em Lavra da Mangabeira, ajudando quando pode, no que pode. E aí eu chamo ele, todo mundo chama de Tonhão, mas eu só chamo de Antônio Neto. E aí o Antônio Neto falava aqui, eu vendo como ele está fortalecido por Deus, porque se é eu estava me desmanchando em lágrimas, mas porque o prejuízo foi grande. Mas viu? quando a gente ia começar a entrevista, antes da gente começar a entrevista, ele estava vendo as imagens e já começou a se emocionar aqui. Pois é, rapaz. E eu ali do lado, só ouvindo a conversa e chorando por dentro, porque eu gosto muito deles, gosto da padaria. A padaria faz parte da nossa história hoje em Lavra da Mangabeira, né? Muito frequentada, eles atendem a todo mundo ali muito bem, né? E se Deus quiser, primeiramente Deus, eles e o povo lavrense, em breve nós vamos ter a Padaria Ventura de novo funcionando, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos falar de Defesa Civil. Na hora. Você assumiu essa função na chefia da Defesa Civil de Lavras da Mangabeira, na administração do prefeito Ronaldo. E o que é que você encontrou, o que é que você tem encontrado pela frente? Me faça aí um resumo aí do que é que você tem recebido de demanda, né?
e o que é que você tem oferecido de serviço à população de Lavras da Mangabeira? Paulo, Pode ficar à vontade. eu vou lhe dizer, essa oportunidade que Ronaldo me deu foi para mim como um presente. As pessoas não acreditam, os preguiçosos acham que trabalhar é ruim. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de prestar o serviço. Então, quando o Ronaldo me deu a oportunidade de servir ao povo de Lavras, para mim já foi um presente. As dificuldades eu sabia que iam aparecer, né? Para você ter uma ideia, você falava aí da Operação Pipa, o meu amigo Joaquim Lobo, o meu amigo Gildo Lobo, eu via eles na função que eu ocupo hoje, eu via a correria, a preocupação, a demanda realmente é muito grande e eles tinham o exército do lado. Você já pensou você ter o exército do seu lado? A facilidade que você tem? Uma frota do exército para atender o povo? Mesmo assim, eles tinham problemas, eles tinham dificuldades. E aí, meu amigo Paulo, quando eu assumi, nós temos o caminhão do município, o caminhão do PAC, caminhão de 12 mil litros. Era ele e só ele. Para voltar ao exército, precisava que tivesse um decreto de calamidade pública. Para isso, o prefeito tinha que assinar e só podia fazer isso se justificasse, né? O povo que está lá do outro lado não entende. Não é que o povo não tem a sabedoria, eles não têm a informação. Para que o exército crie uma rota, é preciso que não tenha água encanada de lugar nenhum. O exército não vem aqui para brincar nem para passar a mão na cabeça de ninguém. Não é porque eu quero uma rota na minha comunidade que eu vou ter a rota, não. Preciso justificar. É que eu não tenho água de jeito nenhum. Não tenho um cano enterrado. Então, enfim, para ter o exército aqui, nós não temos a condição de ter o exército por esses motivos. Então, nós tínhamos que se virar com o nosso caminhão. Quando eu peguei, no dia 14 de setembro, o Ronaldo me chamou e disse do tanto de pedido acumulado que tinha, porque é normal se acumular, nós com um caminhão só para atender, e eu dizia... 14 de setembro agora. Agora. Que foi quando começou a secar as cisternas, que tinha em algumas regiões água nas cisternas por conta das chuvas. Se tinha água de chuva, o pessoal estava se mantendo com aquilo que existia. Em algumas regiões, como é o caso de Monte Alegre, uns lugares que choveu menos, não tem água nos açudes, a dificuldade é muito grande, aquele povo está precisando de água. E aumentou a demanda, já de setembro para cá, que até setembro tinha água de chuva em algumas cisternas, como eu estou falando. E muitos os pedidos, e nós se virando, e eu quando ligava, eu já sabia que quem está precisando de água não quer saber de conversa bonita, quer água. Agora eu tinha a maneira de atender e de explicar e de expor a situação que a gente se encontrava naquele momento. O prefeito, vendo a necessidade e com o desejo de atender a sua população, contratou mais 2 pipas. Aí melhorou, aí clareou. Tudo aquilo que nós tínhamos de acumulado, hoje com os 3 pipas, o do município, os 2 que o prefeito alugou, nós conseguimos encostar naqueles pedidos que ficava de 10 dias esperando, porque seca tudo de uma vez, quando seca, seca tudo. Por que deixou acumular? Porque as cisternas secaram num período, numa época. Época quente, né? Pronto. Aí, o que acontece? Com os caminhões, nós administramos os caminhões, contamos com os parceiros, que eu chamo de parceiro, de colegas, que é o caso da equipe de oficina, o Francisco de Aldir, que para nós é o respeitado mecânico Chicão do seu Aldir. Quando eu falo que tem um caminhão com problema, seja qualquer hora, em qualquer local, o Chicão está lá. Quando eu peço aos meninos, ao Oceano Souza, ao seu Chico do Bigode, ao seu Chico Bigodão, ou ao seu João Bolinha, para trabalhar às vezes até num sábado, quando o município para os outros funcionamentos, que no sábado para, na sexta-feira meu dia, ou sexta-feira tarde, às vezes nós, para encostar, nós trabalhamos sábado. Teve dia de eu almoçar no sábado, eu e o Oceano, 4 horas da tarde, o Oceano nem almoçou mais. O Oceano disse, eu comendo uma hora dessa, eu perdo a janta. Vou deixar para comer de uma vez. Né? Mas graças a Deus, também com a parceria do amigo Totó, que abriu as portas, ou seja, as cancelas da sua propriedade, para ter um cacimbão de água potável muito boa, com motor, com capacidade da gente atender. Como o meu irmão Arruda, que eu passava pela casa de Arruda, eu naquele dia procurava um local no Extrema, que o Extrema é do município. Eu estava caçando um canto que eu pudesse chegar lá
e abastecer os nossos caminhões, que quando eu estivesse trabalhando para o lado do Cuandu, né, para essa região de Amaniltuba, Lagoa Seca, Exu, Livramento, eu pegando água aqui no Extrema, ganhava tempo, em vez de ir pegar lá nas melancias, em Totó. E eu entrei para lá como o doutor Arruda, eu cheguei para tomar água, e meu plano era procurar um canto para eu ter acesso ao açude da Extrema. E ele disse, não precisa mais se preocupar. Tem o motor, o acesso é aqui na Vivenda Arruda, e pegue a água que for preciso. Quer dizer, eu conto com o Totó, eu conto com o Arruda, eu conto com os caminhoneiros. E o que o Ronaldo fez comigo, o prefeito Ronaldo, foi me dar o direito de fazer o que eu mais gosto, que é ver a felicidade das pessoas quando estão carentes e a gente chega com a ajuda. Nada melhor para mim do que chegar naquelas comunidades que eu não vejo água para lugar nenhum, e a pessoa liga pedindo humildemente, dizendo que se der para ir, agora sim. Dizia, se você puder, pelo menos no final da outra semana, porque eles sabiam da demanda, que no começo eu disse, nós estamos com um caminhão para atender do Icó ao Caririaçu. E não era mentira, não. O município de Lavras é justamente esse espaço, entre Caririaçu e Icó. Quando os outros tinham o exército a seu favor, eu só tinha um caminhão. Aí surge o Ronaldo da Madeireira com mais 2 caminhões alugados e diz, agora vai atender o povo. E o que é que vem acontecendo? Para a minha vaidade hoje. Nós temos aqui, Ronaldo, gostando de Ronaldo, que eu já ia dizer, nós temos aqui, Ronaldo. Mas Paulo Sérgio. Isso é jogo do bicho, não? Não. Daqui jogo do bicho tá dando eu me problema atrasei, danado. porque aqui é o relatório, um relatório que a gente tem aqui, sítio por sítio. Diga-se de passagem, relatório feito a próprio punho. É, a punho, sim. Não tem negócio de digitar datilografia. Ainda não, nós vamos fazer isso direitinho, mas eu tava... E tem uma letra bonita. Estava fazendo isso aqui, nós estamos com mais, aqui tem mais de 170 pessoas, 170 famílias atendidas do dia 14 de setembro para cá. Como eu gosto de mostrar, matar a cobra e mostrar a cobra, que eu acabo de mostrar a cobra, matar a cobra e mostrar o pau, às vezes a cobra não existiu. Ou a cobra não foi nem morta. Então, mas eu estou com tudo aqui, anotadinho, nome por nome, não vou estar aqui expondo o nome das... Localidade por localidade, sítio por sítio. Tá certo? Teve pessoas nesse período que nós atendemos 2 vezes. Em alguns cantos, a cisterna abastece 5, 6 casas. Que os outros vizinhos, por uma razão, a cisterna está furada, tem alguma coisa errada com a cisterna, então nós botamos naquela que tem condição e todo mundo pega lá. Né? Então, em cisternas, nós botamos mais de 170 cisternas no município. Isso custa o quê? Muito esforço, muito boa vontade, como eu disse, da equipe toda. Ronaldo oferece a condição. Está aqui os carros, está aqui o abastecimento. Para nós abastecer carro lá, o pipa não para. Quando às vezes atrasa a chegada do combustível no posto, o rapaz do posto dá o dinheiro, mas o pipa não para. Dá e nós abastecemos no outro canto, para atender. Então, Ronaldo oferece toda essa condição, eu recebo isso como uma oportunidade de servir, ganhei com esse serviço. A comunidade sabe disso. Muitos amigos, mas muitos amigos mesmo. É um aprendizado, porque às vezes a pessoa liga para você alterada, nervosa, pela necessidade. E aí eu chego e digo, olha, se trata disso, nós vamos ver como é que a gente pode fazer. E com isso eu tenho hoje, no meu lençol de amizade, retalhos que eu não esperava ganhar. E que ganhei graças à oportunidade dada pelo prefeito de Lavras da Mangabeira, Ronaldo da Madeireira. Eu estou conversando com o Mundoca Neto, poeta Mundoquinha, hoje chefe da Defesa Civil de Lavras da Mangabeira, conversando sobre a Defesa Civil. Quando a gente fala de Defesa Civil, se fala muito da questão da Operação Pipa, né? De atender as pessoas, porque esse mês de setembro, outubro, novembro e dezembro são meses considerados quentes, né? Que a temperatura faz com que os mananciais, como açudes, córregos, riachos, enfim, barragens, comecem a diminuir, né? A temperatura vai fazendo com que a evaporação realmente atinja muito fortemente esses mananciais. E aí é que entra o trabalho de suporte, né, hídrico, que é através dos carros-pipas. Como o Doquinha mesmo colocou aqui, a gestão do Dr. Tavinho tinha Gildo Lobo como chefe da Defesa Civil, mas ele lembrou muito bem que a Operação Pipa, na época,
funcionava a todo vapor e tinha o exército à frente. O mesmo aconteceu na gestão do ex-prefeito Wiltzer, que tinha, era Joaquim Lobo, né? Joaquim Lobo como chefe da Defesa Civil, mas ele tinha do lado dele a Operação Pipa, a operação do Exército. Essa operação foi diminuída, ela foi parada no começo do ano. Se eu não me engano, em fevereiro, a Operação Pipa... Já não tinha mais. Quando nós entramos, já não tinha mais. No microfone. Quando o Ronaldo assumiu, já não tinha mais a Operação Pipa. A Operação Pipa parou o ano passado ainda. Pois é. Na outra gestão. Em fevereiro ainda se anunciou o seu retorno, mas não houve. Não aconteceu. Não aconteceu o retorno. Não tinha. Né? E ficou o município órfão dessa ajuda do Exército, que era uma ajuda importante. Agora é bom o que você colocou, porque pouca gente sabe que a Operação Pipa, mesmo ela estando aqui do Exército, ela só poderia atender algumas localidades se porventura na sua localidade não tivesse nenhum manancial hídrico ou água encanada, ou um poço, ou um chafariz. Eles não poderiam atender. Por quê? Trata-se de, como você mesmo disse, uma operação de guerra. É positivo, né? positivo. Uma operação de guerra, porque você está levando água, água é vida, né? Você pode passar alguns dias sem comer. Paulo, eu queria mas só sem fazer... beber realmente ficar ruim. Eu queria lhe dizer da Operação Pipa. Quando o Exército vem, se você tiver a água encanada, mesmo que seja de um poço que está com pouca água, ou o sistema de abastecimento, a tubulação tiver com algum defeito, o Exército não se mete nisso. Procure quem fez o serviço mal feito e vai resolver, porque o Exército, é como eu estou dizendo, é uma instituição séria. Eu não sei se a gente pode chamar de instituição, mas é uma coisa muito séria. Então, se você tem lá a tubulação, não, mas a tubulação está com vazamento, está isso ou com aquilo, não bota aqui. Você tem como funcionar. As coisas têm que funcionar direito, tá certo? O que é que acontece? Quando nós começamos com o nosso carro e o pessoal começaram até sem exigir, sem pedir aquela coisa. Quando descobriram que tinha a condição de ter água na cisterna, eu andei em algumas casas que o cacimbão fica bem pertinho. Fica bem pertinho, mas ele quer água na cisterna dele. E pediu e nós estamos botando. Porque a função... O cara pede por quê? Porque ele sabe que tem um prefeito que bota. Essa é a grande verdade. Quando tinha um prefeito que não botava, que passou-se essa época aqui, que o caminhão ficava parado porque o combustível era caro, aí não bota porque não precisa botar água, que lá tem um cacimbão ou tem um açude. Eu andei em comunidades que não tem água de jeito nenhum. Mas andei botando água e parando na casa de amigos. Ele disse, Mudoca, o açude é ali, o cacimbão é ali. Mas hoje o povo não tem mais nem o galão, nem as encoretas, porque o prefeito bota. E bota mesmo e nós vamos botar onde precisar. Quando eu comecei a ver que ia dar de conta, a chegar ao ponto do cara pedir de manhã e eu mandar no outro dia de manhã, eu disse para a Maiara, grande secretária, quero aqui mandar a nossa... saudação à chefe de gabinete, a Maiara, que está lá também anotando, conversando, se desdobrando. E quando a gente tinha um monte de pedido, queira saber da nossa preocupação. Ligando, pedindo, conversando com os motoristas, trabalho no sábado. E isso ela estava também muito envolvida. Quando eu vi que a gente ia ficar aliviado, eu disse, Maiara, eu acho que nós vamos dar de conta. Nós vamos encostar no pedido do dia. Vamos zerar, né? Vamos zerar. Aí eu digo, mas eu não quero boatar isso agora não, que eu sou dali do pé da Serra de Madinha, um povo muito boateiro. Aí o povo às vezes nem acredita, mas eu boato é porque posso. Eu digo, nós vamos zerar. Hoje o caba pede na segunda, eu mando na terça. E o abraço que eu mando aqui para o Júnior de Benon, ele pediu hoje, eu mandei hoje. Quer dizer, então nós trabalhamos dessa forma e é porque houve a condição de nós fazer isso, porque foi dado pelo município. E o povo só pede a água hoje porque sabe que tem quem dê. Porque quando não tinha, se virava, ia buscar. E tem gente que tem água perto. Mas nem por isso a gente está se queixando. Precisa pegar o galão, não. Ronaldo está mandando botar água, nós bota. Bota e bota no dia. Agora nós estamos botando a tempo e hora. Estamos até fazendo programação. Tem aqui uns 2 ou 3 pedidinhos aqui nessa sacolinha conhecida. Eu ando com ela pelo meio da rua. O cabo encontra comigo, aí Paulo Sérgio gosta de prosa, disse, isso é jogo do bicho? É não. É os papelzinhos que eu organizo aqui. Quando eu encontro o cabo, tá aqui dentro. Eu vou até pegar aqui para dizer como funciona.
Os cabas já estavam dizendo que ia trocar a cor dessa bicha aí por azul. Mas tem um bicho azul dentro aí. Que eu já tô vendo. Esses papeizinhos aqui, eu ando com ele aqui. Na hora que eu encontro o cabo, aqueles Mundoquinha, e a água? Eu digo, deixa eu botar logo aqui. Chama isso aqui de vale. De manhã eu entrego os caminhão. O caminhão já passa lá em casa. A gente tá com tanta vontade, os meninos do caminhão têm tanta vontade de atender também, que às vezes ele passa juntando agora, eles estão passando e juntando. O cara pede ao caminhoneiro mesmo, eles agora quem resolve lá é o chefe, me permita botar aqui no seu birô. Você pode ficar à vontade. Aí o cabo vem de manhãzinho, eu preencho o valezinho aqui, entrega a ele pede de manhã, no outro dia de manhã. Por que no outro dia de manhã? Porque de manhã a gente faz a programação. Para não desmanchar o que está feito para hoje, nós faz a de hoje para amanhã. É assim que nós estamos fazendo. Mas agora, por isso, pessoal, que eu estou dizendo isso aqui, a rede nacional, não precisa sobrecarregar, não precisa secar a cisterna, não. Você está na rede internacional, nós estamos na rede mundial de computadores. Pois agora, eu disse, Mayra, não vamos conversar não, que é para os cabos não arrochar os pedidos. Agora você se lascou todinho, porque está todo mundo sabendo. Mas aí né, eles sabem, o povo me conhece. Eu não sou de estar batendo o pé, não, eu sou de fazer. E eu tenho prefeito que dá a mão e nós estamos juntos. Muito bem, eu estou conversando com o chefe da Defesa Civil de Lavras da Mangabeira, poeta Mundoquinha, Mundoca Neto, conhecido, que tem feito um trabalho brilhante, sofreu muito no começo desse segundo semestre. Primeiro semestre nem tanto, porque a chuva, né, as chuvas deram uma tréguazinha, mas mesmo assim ainda havia muitos pedidos, mas muita gente conseguiu aí, através das suas cisternas, juntar água, né, e não ter o sofrimento que alguns teve mais, porque não choveu em todo canto, né? É verdade. As chuvas, teve localidades aqui em Lavras da Mangabeira que choveu muito pouco. Não é regular, né, Paulo? Não é distribuída regularmente. E pouco se juntou água, né? Positivo. Então a Defesa Civil tem feito esse trabalho e, atendendo aí a demanda, o prefeito Ronaldo colocou mais 2 pipas, se juntando ao pipa do PAC, para poder levar água às comunidades. Como eu falei, a gente pode ficar alguns dias sem comer. Agora, sem beber, água não tem como. Aí é ruim. E muitas das vezes a água é salobra e tudo mais. Agora, como você colocava, e eu dizia aqui com relação à Operação Pipa, que o Exército só leva água aonde não tem, e se porventura você tem um sistema de abastecimento de água que foi feito e está mal feito de corpo, o sistema, né? Não é o Exército, não é a Operação Pipa que vai atender. Tem que buscar as pessoas, os órgãos competentes que fizeram aquele trabalho ali, que ele não está funcionando a contenda. Aliás, eu conversava aqui com o doutor Fábio Peixoto, secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Grande secretário. E ele ainda meio que... E o próprio Flávio, vereador também, que eu conversei com ele, eles ainda meio que estarrecidos, porque se gastou quase 13 milhões, o próprio Lula Olegário sentado aí, secretário de Relações Institucionais, de boca aberta, porque se gastou quase 13 milhões de reais em abastecimento de água no município de Lavras da Mangabeira, e muitas comunidades onde esses abastecimentos estão, o problema de água ainda é grande. É grande. É claro que isso está sendo entregue a órgãos competentes para que seja revisto e se cobre das pessoas competentes que utilizaram do recurso e não fizeram o que realmente deveria ter sido feito. Então, esse problema aí vai cair certamente no espinhaço, entre aspas, de quem realmente fez a obra e a obra não funciona a contento. A Defesa Civil de Lavras da Mangabeira, fora esse trabalho com os carros-pipas, a Defesa Civil tem olhado também para outras demandas. Nós falamos agora há pouco sobre nós não estarmos sob calamidade pública. Graças a Deus. Até porque, para poder ser ratificado esse estado de calamidade pública, a própria Assembleia Legislativa do Estado do Ceará também tem que retificar. E isso só a faria se tivesse aí os laudos, né, comprovando que realmente estamos em calamidade pública. Que não é um fato para justificar, né? Não é o nosso caso. Graças a Deus, A Defesa Civil, afora tudo isso que nós falamos. Afora tudo isso, Paulo, a gente está de prontidão
atento para a questão das queimadas. Uma das nossas preocupações maior agora, antes das chuvadas, era com incêndios, porque o pessoal tem algumas capoeiras que broca o renova, faz algumas brocas, né? Então aquelas queimadas corre o risco da água, do fogo. A gente é tão viciado com água, mas é o risco do fogo. Sair da área reservada para queimada e invadir. Sair do controle, né? Perder o controle. Então a gente é sempre conversando com aquele proprietário, aquele cara que tem uma brocazinha, preparando um terreno, você está sempre orientando, fazendo aquela prevenção, né? Com relação também à questão do Rio Salgado. Tá muito assoreado. Rapaz, e aí vem a questão do risco de enchentes, a pessoa ter mais um cuidado com o rio, a gente dá sempre essa orientação. Muitas vezes a pessoa não quer nem ouvir, mas depois termina pagando o preço. Essa também é a nossa preocupação. Paulo, tem aquela imagem aí do rio, se você tiver aí a imagem do Rio Salgado, só para o Mundoquinha dar uma olhada, nós fizemos uma reportagem aqui falando sobre esse problema do Rio Salgado, até por conta da parada que foi dada com relação às águas do São Francisco, né? E estão sendo, o canal tem algumas partes que estão sendo reparadas e somente em fevereiro, no começo do ano, que essas águas vão estar novamente correndo dentro do leito do rio. E aí, o que é que acontece? Florestas imensas dentro do leito do rio e o pior, restos de material aí sim, estão sendo jogados dentro do rio. Existe algum tipo de olhar e punição para quem faz esse tipo de atitude? Porque aí é crime. Há mais de 7 meses. Crime ambiental. Olha só as imagens aí. Olha como é que está o Rio Salgado aqui próximo da ponte. O mato que tomou conta, isso é muito ruim para o Salgado, né? Eu queria fazer uma colocação. Eu não sei se os estudos concordam com o que eu vou dizer. Essa vegetação que nasce no leito do rio no período do verão, isso aí não prejudica. Protege? Quando tem água, sim, porque a evaporação diminui. Agora, isso aí não. Isso aí é crime. Isso aí é crime. Só se faz isso porque não tem a punição que devia ter. Esse aí é um crime gravíssimo, né? Você jogar entulho, jogar lixo, você vai contaminar. Porque aí você vai contaminar. Esse mato não preocupa, porque quando vem a enchente, eu nasci e me criei na beira do rio. Quando vem a enchente, ele leva tudo isso aí. Entendeu? Mas quando você joga lixo, quando você joga restos de construção, aí você está aterrando o rio. O mato, que muita gente se preocupa porque não conhece a realidade do rio. Eu nasci tomando banho, eu mergulhava na época que não tinha água tão poluída, a gente trabalhando na beira do rio, na roça que a gente chama roça de cima, a gente mergulhava para beber água fria embaixo. Então isso aí, olha, esse golfe aí, essa vegetaçãozinha aquática, isso aí não prejudica em nada o rio. O que nasce aí, o muçambê, o próprio calumbi, ele não se estende para dentro do rio. Essa moita de calumbi aí, ela fica lá na barreira. Sabe? Pelo contrário, faz remanso e cava o rio. Você não deve desmatar as bordas do rio. Claro, é mata ciliar. Você não pode, porque quando você deixa a moita, a água faz remanso e cava a areia, faz um poço onde tem as moitas do rio. Agora o pessoal fica preocupado com canafista de lagoa, fica preocupado com salsa, com muçambê. Isso aí não prejudica nada. O que não podia era jogar terra, jogar entulho, derrubar barreira, aí não pode. Ô, Mundoquinha, todo ano é muito comum a gente olhar para a Serra do Boqueirão e bater uma tristeza grande no coração, a gente, ao longe, ver aquela serra em chamas. É triste. Pegando fogo. É triste. Graças a Deus, pelo menos eu não vi ainda esse ano, né? Se houve muito pouco. Não deu nem tempo ver. Começou um foguinho, choveu de noite. Foi, né? Começou um foguinho, me disseram que a serra estava em chama e eu passei olhando, porque tem uma preocupação, Paulo. Como Defesa Civil, eu digo, eu já acordei 12 horas da noite, atordoado, o menino me ligando, o Gabriel, bombeiro civil aqui de Lavras, que tem tido também uma preocupação na prevenção. Ele me ligava e eu nem sabia que o Gabriel era o bombeiro. Ele me ligou de um fogo lá na Maniçoba, um fogo no Arapuá, e não foi as pessoas dão notícia de fogo e nós corre todo mundo para lá.
Eu digo, rapaz, não vamos pegar um carro-pipa, levar sem saber se tem como manobrar numa estrada. Vamos primeiro ver, eu vou de moto, eu tenho uma moto, eu vou de moto. Metade da preocupação do povo, eu acho que por uma questão de medo ou por falta de conhecimento, o cabo alarmar, chamar bombeiro para fogo em tambor de lixo, em terreno baldio. Tem que ter um bom senso nas coisas, né? Você não pode ser negligente. Não estou dizendo isso que você vai cruzar os braços para qualquer fogo. Mas você chega numa queimada que o fogo é localizado ali e não tem para onde ir. Vai que aconteceu ali no posto do meu nobre amigo Carlinho de Maia, nas imediações dali do posto. Eu estava vindo do sítio e a Maiara ligou, Mundoquinha, tem um fogo, eu acho que a Maiara estava encaminhada, que era... Uma fumaça preta subindo ali, né? Tem um fogo aqui por perto e tal, e eu saí, não passei nem em casa. Passei direto. Tinha um menino lá com o pulverizador costal, já era noitinha, e ele estava de um lado da cerca, eu digo, meu amigo, me dê a máquina para cá. O pulverizador costal, né, que a gente chama máquina de pulverizar, no popular. O senhor pega, eu digo, me dê a máquina para cá que eu vou atalhando aqui para não ir para o lado do posto. Mas eu vou fazer esse papel aqui, mas não preocupa não, porque ele só vai até a pista. Não preocupava, eu estou acostumado com fogo. Então o pessoal faz um ribuliço, um auê danado, tá pegando fogo, mas não tem para onde ir. Mesmo assim, eu fui lá no posto, Carlinho é um homem equilibradíssimo, estava ele e o Inácio, nossos amigos, Carlinho inclusive é meu irmão maçom. Aí eu, Carlinho, tu tá... E ele lá dentro do escritório, já tinha mandado o pessoal dele, já estava lá dentro da capineira dele, tinha um pessoal, uma turma lá. Eu digo, Carlinho, tu tá nessa tranquilidade todinha aqui, sentado aqui, e eu vim do sítio das carreiras com medo aqui do teu posto. E tinha um caminhão, uma carreta, que estava no prego, no acostamento. E o cabo, ele disse, rapaz, não deixa o fogo vir pra cá não, que a bicha não sai não, que tá no prego. Eu digo, não se preocupe. Aí fui lá para dar uma satisfação a Carlinho, para dizer que eu, como defesa civil, já estava ali. Né? Aí Carlinhos disse, não, eu já mandei os meninos, já estão atraindo lá do capim, esse fogo aí o povo está fazendo o comentário e a preocupação, mas aí não tem para onde não, porque Carlinhos conhece, Carlinhos é caipira, é proprietário, sabe que fogo você não pode. Quando eu chamei Dori Mendonça, certa vez, a serra estava pegando fogo, você falando aí da preocupação com a Serra do Buqueirão, Dori Mendonça era secretário de, acho que de meio ambiente. Agricultura. Era, mas, Agricultura e meio ambiente, não? Acho que sim. Foi na gestão de Chico ainda, sabe? Eu sei que ele era ligado a isso, foi com quem eu me peguei na hora. Ele ligou para os bombeiros. Vieram os bombeiros militar. Porque tem os bombeiros civil, né? Vieram os bombeiros, nós fomos para a serra. Eu que conheço a serra direitinho, a gente subiu lá, o fogo já estava espalhado em toda a serra. Da estrada para o lado do poente ali. E eles olharam e se pisaram para lá e para cá e disseram, rapaz, aqui a gente não tem o que fazer não. Mas eu já sabia que não tinha. Eu não ia culpar ninguém, não. O fogo tomou de conta e abriu para todos os lados. E não tinha nenhuma casa, não tinha nenhuma vida, que não fosse a vida animal, que é importante. Mas como era que você descia de serra abaixo? Carro de bombeiro não ia nada. O fogo estava espalhado. Então você se preocupa para evitar o início. Você vai prevenir. Mas quando chega um fogo na serra, a certo ponto ali, só com reza, viu, Paulo? E haja reza. Mas graças a Deus... Esse ano, graças a Deus... as chuvas já começaram a aparecer na região do Cariri. Tem previsão, inclusive, de hoje para amanhã também na nossa região aqui, do Vale do Salgado, de chuvas. E torcer para que realmente... Porque o tempo está quente, né? Está quente. Está quente. Mas, e a energia é cara. E aí, meu irmãozinho, quando vem a conta, vem no pescoço mesmo. Mundoquinha, mais alguma coisa queira acrescentar com relação à Defesa Civil? Não, acho que eu estou satisfeito e só lhe agradecer pela oportunidade. E poeta é todo tempo se pisando para dizer uma poesia. Então a rocha. Aí quando eu estava chegando ali, eu disse, Paulo, nos meus afazeres eu tenho tido cuidado. Eu sei que não sou perfeito, mas sei que sou dedicado. Disso o mundo é sabedor. E o que se faz com amor não tem como dar errado. Tamo junto, viu? Tá aí, a presença do poeta Mundoquinha, a chefe da Defesa Civil de Lavras da Mangabeira, lhe agradecer aqui pela sua presença. Muito obrigado. Muito esclarecedor as suas palavras aqui, principalmente para aqueles que ainda tinham alguma dúvida com relação a esse trabalho que é feito de carro-pipa em Lavras da Mangabeira. Hoje, só o município trabalhando, não tem apoio do Exército, nem nada.
a turma que está realmente tentando zerar aí os pedidos, que são muitos, e o município é enorme, né? Nós temos quase 1.000 quilômetros quadrados de área, ou seja, realmente tem localidades aí que a água não chega e tem que ter o socorro, o acudimento aí do poder público. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, e na hora que tiver lá alguma coisa que possa ser de utilidade pública, e sempre tem, pode bater aqui na porta. Eu lhe agradeço. Bater e meter a mão na porta e entrar. Eu lhe agradeço, sinceramente. Eu já disse a você ali na hora do cafezinho. Admiro você, admiro o seu trabalho, a sua inteligência, sabe? E lhe agradeço por você me dar essa oportunidade de chegar aqui e explanar o meu pensamento. Quero agradecer mais uma vez a Ronaldo pela oportunidade de servir, porque quando eu entrei na prefeitura, não entrei só para... É importante o financeiro, mas o que eu gosto mesmo é de chegar na casa do povo. Como eu cheguei ali na Volta, no sítio Volta, e era na casa de uma pessoa conhecida já, que eu não conhecia, mas conhecia a família. Quando eu cheguei lá para levar água, ela disse: se eu soubesse que era você, eu nem lhe conheço, mas eu conheço as suas tias, os seus tios, a sua família. Se eu soubesse que era você, eu já tinha dito de manhã, hoje a água vem. Isso para mim é muito importante, né? Confiança. Em todo canto que eu chego, sou muito bem recebido por toda a comunidade. O pessoal, quando não me conhece, conhece a família, ou me conhece de nome. E eu tenho procurado honrar isso, né? E graças a Deus, com os pipas, eu tive a grata satisfação de aliviar a dor de muita gente, que eu mais gosto de fazer, que eu sei o que é estar precisando e chegar alguém para tirar a precisão da gente.